Se eu disser que eu não estou nervosa e não estou com medo, é mentira, tá? Isso aqui é só aparência. Estou muito nervosa. Eu compus um hino e ele fala assim: Senhor, então tira o medo para que eu possa parar de pedir e envia Mateus no meu lugar. Não tem o hino, né? Então tira o medo. Eu canto assim: para que o Senhor venha tirar o medo e eu possa parar de pedir que Mateus vá em meu lugar. Que o Senhor venha falar tremendamente nos corações, porque Ele tem falado ao meu, e eu creio que Ele vai falar ao coração de cada um nesta noite. Este hino que foi louvado agora por último, eu amo ele, eu sou apaixonada por este louvor, e hoje quando eu estava fazendo os stories das bandeiras penduradas, foi exatamente ele que eu coloquei, né? Como dizer não para o meu chamado, se Ele me deu unção, para a honra e para a glória do nome dEle, né? Como dizer não, né? Se Ele já nos deu unção. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus 25. Glória a Deus. Eu estava perguntando para Deus se era essa palavra mesmo que era para ser ministrada hoje. E já faz dias que ela foi gerada no meu coração. E eu fui perguntando para Ele, conforme o culto foi acontecendo, eu perguntei. E aí, ao olhar numa camisa de um jovem que está aqui hoje, é exatamente a palavra que eu vou ler hoje e vou ministrar hoje. E eu fiquei encantada com a maneira como Deus me respondeu. Numa frase de uma camisa, eu tive a confirmação. Fora o decorrer dos hinos, né, os louvores, o culto, mas a camisa dele foi a minha resposta que eu tinha acabado de perguntar para Deus. E quando ele passou por mim, que eu li, li de novo, eu falei, cara, Deus é muito top. E vamos ler. Mateus 25, a partir do 1. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saiu ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomou as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite às suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, torquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. E as loucas dissem às prudentes: dai-nos dos nossos azeites, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-vos. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fecharam-se as portas. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai-vos, porque não sabeis o dia e nem a hora que há. Vigiai-vos, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai-vos, pois não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Há muito tempo eu medito nessa palavra, há muito tempo eu pergunto para Deus o que o Senhor quis dizer com essa parábola. Por que Ele falou essa parábola? Qual foi o que Ele quis dizer? E conversando com o Senhor, Ele revelou o meu coração. Eu vou tentar expressar o que eu escrevi. É quase um livro, tá, gente? Mas a gente vai tentar. A parábola das 10 virgens vem contada por Jesus para nos explicar a importância de estarmos preparados para a volta de Cristo. A chegada do noivo representa a segunda vinda do Senhor, Jesus Cristo. E as virgens representam todos nós que devemos esperar por Ele. Qual é a diferença entre as 5 prudentes e as 5 loucas? Eu vou explicar para vocês.
Mas a parábola, ela vem dizendo isso. Ela é para nós, nos dias atuais, a segunda vinda de Cristo. Porque Cristo já veio a sua primeira vez. Ele foi morto, ele foi crucificado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então ele já veio uma vez. E ele nos deixou a promessa que ele ia para a casa do Pai, ia preparar-nos lugar, ia voltar, ia nos buscar. Então hoje nós estamos como uma noiva, aguardando o grande casamento, a festa, nos preparamos para isso. Essas virgens são todas 10, todas preparadas, todas vestidas, adornadas, todas estão iguais. Todas nas vestiduras, todas parecem noivas, elas têm cara de noivas, elas são noivas. A diferença entre uma e outras são que 5 estão preparadas com azeite a mais nas suas vasilhas. Elas não estão só segurando uma lâmpada. Além dela ter as lâmpadas, elas também têm azeite, porque se caso o noivo tardar, elas têm ali como abastecer as suas lâmpadas. Mas 5 delas só levaram as lâmpadas, o azeite que estava dentro da lâmpada. E muitas vezes nós também fazemos isso. Nós aceitamos a Jesus, nós levantamos as nossas mãos, nós nos reconciliamos, nós estamos aqui, estamos a todos na cara de uma noiva, mas tem 5 de nós que não estamos preparados para a vinda de Cristo, se Ele tardar. E o que isso quer dizer? Que precisamos nos preparar todos os dias. Todos os dias é como se fosse o último dia. Hoje pode ser o meu último dia, minha última pregação, meu último louvor, meu último momento aqui. Eu não sei como vai ser daqui para frente. Eu vivi uma experiência no início de junho, com o nosso irmão Paulo. Nós estávamos num culto no lar e ele pediu para que eu ministrasse a palavra. Eu ministrei naquele dia, mas foi a última vez que ele ouviu uma ministração minha naquele culto. Eu nunca imaginei que eu ia ser a última pessoa que pregaria para o Paulo. Nunca passou isso na minha cabeça. Isso mexeu muito com a minha estrutura, porque naquele dia eu ministrei: nega a si mesmo, pega a tua cruz e siga, não para. Nega a si mesmo todos os dias, pega a sua cruz e siga a Cristo. Porque precisamos fazer isso todos os dias, todos os dias. E naquele mesmo dia ele passou mal e no outro dia ele teve um encontro com o noivo. Então, um encontro com o noivo, ele pode ser particular e ele pode ser coletivo. Se ele voltasse hoje para buscar a sua noiva, como estariam as suas vestes? Como estariam as suas lâmpadas? Se ele voltar hoje, suas lâmpadas continuam acesas? E se ele tardar, você tem energia, você tem azeite o suficiente para prosseguir? Você consegue ir mais à frente, mais uns dias, mais alguns anos? Porque ele não deixou hora, ele não deixou um dia, eu vou voltar amanhã. Ele nos deixou, ele falou para nós que vamos ver rumores de guerras, vamos ver pestes, fomes, nações contra as nações. Mas ainda era o princípio, ele não falou a hora. Aqui nas 10 virgens é quase meia-noite. É quase meia-noite. E se ouviu uma voz dizendo: o noivo vem aí. Aonde eu acho essas mulheres loucas? Porque aonde eu estou na minha casa aguardando uma visita chegar e alguém diz para mim: está chegando. Vou dar um exemplo da minha mãe que mora em Minas e eu aguardo ela chegar a uma certa data. E chegou aquela data e alguém me avisa no portão: sua mãe está no portão, sua mãe já está chegando, ou ela está no centro de Jandira. E eu falo assim, e eu saio de casa e vou comprar alguma coisa para servir ela. Então eu fiquei assim: Senhor, essa é muito louca mesmo. Porque aonde que o Senhor avisa que está chegando e eu saio da posição que eu fui colocada, da posição que eu deveria estar, para ir atrás de comprar algo que eu já deveria ter comprado, que eu já deveria ter providenciado. Porque ele avisou, elas já sabiam que o noivo ia vir. Elas sabiam, elas não foram colocadas ali à toa. Elas sabiam que o noivo ia vir. Elas não sabiam a hora, mas elas sabiam, todas as 10 sabiam. Ao ponto que todas as 10 estavam vestidas para encontrar o noivo. E aí, neste momento, quando alguém gritou, alguém falou: o noivo vem aí, elas se despertam de um sono e olham para suas lâmpadas e vê que o azeite já era.
E agora elas querem pedir emprestado. Aonde se pede emprestado algo que não se empresta? Como é que eu vou pedir emprestado por Ademir a oração? Ô Ademir, me dá aí suas orações para mim? Ah, Mateus, me dá aí as suas obras para mim? Não, esses azeites são meus. É eu que oro, é eu que faço a obra, é eu que faço as coisas. É eu que tenho que estar na presença do Senhor para que a minha lâmpada venha se manter acesa. Mas aí, como elas é louca, foi dada já por Cristo como loucas, porque foi aí que eu achei elas loucas. Elas saíram exatamente na hora que alguém grita: o noivo vem aí. É meia-noite. Alguém grita e elas simplesmente saem para comprar. E parece mentira, mas alguém vende unção, vende a presença do Espírito Santo, vende oração e vende milagre. Porque elas foram comprar. E se elas foram comprar, e Jesus nos deu essa parábola, é porque tem alguém lá fora vendendo. Então eu te falo, cuidado, para que você não saia lá fora para comprar algo que estão vendendo que não é vendido. Não pode ser vendido. É você que providencia. É como se eu estivesse aqui e pedisse para o pastor a salvação dele. Pastor, a sua salvação ela é minha. O Senhor buscou, mas agora ela me pertence. Salvação ela é individual. Mas eu tenho o dever de falar de Cristo para os meus irmãos. Mas ela é individual. Não se vende a minha salvação, ela é minha. Cristo me deu pela graça dele, mas ela é minha, ela me pertence. Quando eu perguntei para Cristo o porquê que ele quis dizer sobre essas virgens, foi o que ele falou para mim: elas é loucas. Porque elas saíram, quando elas ouviram alguém gritar: o noivo vem aí. E hoje a gente estamos vivendo essa fase na vida. Temores de guerra, terremotos, guerras, violências, o amor se esfriou, muitos se apartaram de Cristo, muitos profetas, muitos falsos profetas. E alguém já gritou: o noivo vem aí. Agora cabe você, se você vai se levantar daí, vai lá para fora comprar azeite, ou você vai se posicionar na presença do Pai e falar: Senhor, eis-me aqui, eu me posiciono, eu tomo postura, Senhor, eu vou me posicionar na tua presença e eu vou buscar a tua presença, porque a minha lâmpada ela está se apagando e eu preciso me posicionar. É você que decide, porque o noivo vem aí. Alguém já gritou: o noivo vem aí, o noivo vem aí. Eu não sei se ele vai voltar para mim hoje ainda, ou se ele vai voltar para mim daqui 10 anos. Mas eu só sei de uma coisa: eu tenho que ter azeite o suficiente para guardar ele. Se ele vai tardar ou se ele vai se adiantar, eu não sei. Eu só sei que eu tenho que ter esse azeite. Então, eu vivi uma experiência esses dias e realmente eu senti a minha lâmpada se apagando. Foi um desânimo espiritual que bateu em minha alma tão grande, que eu queria desistir de tudo. E ao conversar com amigos, por isso que é bom ter amigos fiéis a Cristo. E ao conversar com minhas amigas, porque não foi uma, foi duas, e ao conversar com elas, contando um pouco da minha situação, do que estava vivendo, os meus conflitos, os meus dilemas, e no meio dessa luta, dessa vontade de desistir, dessa vontade de sair, eu clamei por socorro. E elas me aconselharam, elas me ajudaram. E um dos conselhos que elas me deram foi assim: vamos fazer 3 dias de jejum e 3 dias de oração. Da meia-noite a meio-dia nós estaremos orando, eu por você e você por mim. E nós fizemos 3 dias de clamor. E nesses 3 dias eu te confesso que o primeiro dia foi muito difícil combater comigo mesmo, porque negar a minha vontade, negar os meus Deus, negar a mim era difícil. Mas eu, nas minhas orações, eu falava assim: Senhor, eu não sei em que momento eu caí, eu não sei em que momento eu deixei a frieza tomar conta de mim, eu não sei em que momento eu permiti isso acontecer. Mas hoje, Senhor, eu me posiciono na tua presença, eu retorno ao primeiro amor e te peço, Senhor, me renova as minhas forças, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, me perdoa, Senhor, porque eu permiti a frieza tomar conta, eu permiti o desânimo tomar conta, eu permiti que as vozes interiores e as vozes
interna tomasse conta e fizesse com que eu desistir. E como aquelas loucas, Senhor, eu estou com a minha lâmpada se apagando. Mas eu te peço agora, renova o azeite em mim, coloca o azeite em mim. E assim eu fazia essa oração. Todos os dias, durante aqueles 3 dias, eu guerreei assim. Senhor, eu preciso que o Senhor me posicione novamente. Porque quem saiu da tua presença fui eu. Quem te perdeu em algum lugar da caminhada fui eu. Quem desistiu e se escondeu atrás de alguma árvore fui eu. Do mesmo jeito que fez Adão e Eva se escondendo da tua presença, eu também me escondi. E eu não sei o porquê que eu permiti isso acontecer, porque eu não estou em pecado, eu não estou em falha, mas em falha contigo eu estou. E eu te peço perdão agora, eu reinicio novamente, eu me ergo novamente, eu me posiciono novamente na tua presença e te peço, me renova, coloque em mim azeite. E uma das coisas que eu percebi que tinha saído de mim foi a alegria. E quando eu olhava no espelho, eu perguntava para mim assim, Senhor, aonde está a minha alegria? É tão ruim rir para todo mundo, mostrando uma alegria que não existe. É tão ruim, Senhor, eu mostrar para todos ao meu redor que eu estou bem, mas eu não estou bem. Eu sei que eu não estou bem. E eu conversava sinceramente com Deus todos os dias. Enquanto Deus não trabalhou em mim, renovou as minhas forças, renovou a minha alegria, eu não dei ele sossego. Eu ficava assim, Senhor, por favor. E aí eu ouvindo a missionária Val falando no espelho, que ela perguntou para ela também onde estava a alegria. Eu falei assim, Senhor, como eu tenho te feito essa pergunta? Não tira de mim a tua presença, porque sem ela, Senhor, há uma tristeza tão grande na minha alma, há uma tristeza tão grande dentro de mim, que eu não sei explicar, porque o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força. Então, se você perceber que o seu azeite está na reserva, se você perceber, é você que percebe. Se você perceber que suas forças estão se acabando, ainda é tempo. Ainda é tempo, porque só ouviu-se um clamor. O noivo vem aí. O noivo ainda não chegou. O noivo ainda não chegou. Ele está a caminho. Então ainda há tempo de você colocar azeite nas suas lamparinas. Ainda há tempo, porque viver de aparência já deu. Já era. Não dá mais para cochilar em 2 pensamentos. Não dá mais para cochilar em 2 passos. Não dá mais para viver em cima do muro. Ou você desce do muro e toma uma decisão, ou o noivo vai chegar e você vai ficar. Ou o noivo vai chegar e você vai ficar. É tempo de se arrepender. É tempo de arrependimento. Deus vem nos falando isso todos os cultos. Todos os cultos Ele nos fala. É tempo de arrependimento. É tempo de se posicionar. Ou você é, ou você não é. Ou você está em cima de um lado do muro, ou você está do outro lado do muro. Mas no meio não vale, porque Deus não gosta de coisas mornas. Ele não gosta de morno. Morno ele vomita. Ou você é crente, ou você é frio. Ou você é quente, ou você é frio. Não dá para ser mais ou menos. Não dá mais para vir aqui esquentar só um banco. Não é mais tempo de ficar aqui só observando. É tempo de se posicionar. Se posiciona. Se posiciona, porque já se ouve um clamor. O noivo vem aí. Como estão as suas lamparinas? Como está as suas lamparinas? Como elas se encontram? Olha para o seu azeite. Você tem reserva o suficiente para ele tardar? Você tem reserva o suficiente para ele demorar mais um pouquinho? Se ele demorar mais um pouquinho, você tem forças o suficiente para suportar o que há de vir? Porque há de vir muitas coisas ainda. Há de vir muitas coisas ainda. Como está a sua reserva? Você dá conta? Ou você, qualquer vento, qualquer tempestade, você quer desistir? Qualquer sopro que vem, você fala, eu não aguento mais, eu não quero mais. Olhe para as suas lâmpadas, porque a única pessoa que pode, colocar em você azeite é Cristo. Mas Ele só vai colocar em você azeite, que é a presença dEle, se você se posicionar. Porque se você não se posicionar, não tem como Ele colocar azeite em alguém que está vazio. Vazio de Cristo, vazio de esperança, vazio de tudo. Ele só vai colocar azeite se você se posicionar e falar assim, Senhor, eis-me aqui. O Senhor é o vaso, eu sou o barro. Então eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade em mim. Eis-me aqui, faça o teu querer em mim. E essa posição, só quem consegue ter é você. Porque meu pai, ele é educado. Ele é muito educado. Quando ele chega ali em Adão e Eva, ele chega ali e ele pergunta: Adão, onde você está? Ele sabia onde Adão estava. Claro que ele sabia. Mas ele queria saber pela boca de Adão. E Adão fala: Senhor, eu temi quando ouvi a sua voz. Senhor, eu temi, eu fiquei com medo quando eu te ouvi. E por isso eu me escondi. E quantas vezes Deus fala com nós. E no lugar de nós falar: Senhor, eis-me aqui, nós tememos e nos escondemos. Eu estava falando com a Dinha, eu aprendi uma frase esses dias. Que diz assim: o medo, ele é uma prisão voluntária. Onde você se aprisiona e impede a obra do Senhor em sua vida, os planos do Senhor em sua vida. O medo é algo voluntário. É eu que me prendo, não é Deus que me prende. Sou eu me prendo. E muitas vezes nós deixamos o medo, a insegurança nos impedir de fazer o querer de Deus. Muitas vezes nós deixamos o medo, a insegurança de fazer a vontade do Pai. Os planos do Senhor, ele é lindo, ele é maravilhoso. Mas para isso eu e você precisamos nos posicionar. Sem um posicionamento nosso, ele não faz. Ele não faz. A gente tem até a mania de fazer assim: ah, se eu não fazer pelo amor, eu faço pela dor. O Senhor prefere o voluntário. Ah, se eu não for por amor, eu vou pela dor. Ele prefere que você vá por amor, porque ele é um Deus de amor. Ele é um Deus maravilhoso. E ele prefere que você faça com amor, porque se eu fazer com amor, é muito melhor do que eu vim pra cá fazer algo por uma dor, porque eu fui obrigada a fazer. Senhor, o Senhor não me deu escolha, eu tive que fazer. Igual Jonas. Senhor, eu não queria ir, mas o Senhor me obrigou a ir. Se ele tivesse ido com voluntariedade, se ele tivesse ido na hora que o Pai mandou ele ir, ele tinha evitado muitas coisas na vida dele. Ele tinha evitado muitas situações na vida dele. Mas como ele não quis ir pelo amor, ele foi exatamente ali, pela dor. E no ventre de um animal, ele grita: Senhor, no ventre do inferno ele gritou. Imagina que situação. Então não espere isso acontecer. Se posicione. Se posicione porque ainda é tempo. Se posicione porque ainda é tempo. E eu vou dizer e eu vou repetir: o noivo vem aí. O noivo vem buscar a sua noiva. Esteja adornado para que o seu esposo te encontre. Esteja pronto para que ele te encontre. E não é ele que traz a lâmpada, é você que leva a lâmpada. Então ele só vai buscar a noiva que tiver com a lâmpada acesa. Não é só tacar a lâmpada, ela tem que estar acesa. E se eu apagar todas essas luzes aqui, para nada ela me serve. Ela só vai me servir se eu acender o interruptor. Para Cristo, eu só sirvo se eu estiver iluminando. Eu sou a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Você é o sal da terra. Então ilumina. Então tempere. Porque para que nada serve a lâmpada se não for para iluminar. E para nada serve o sal se não for para temperar. Então que viemos iluminar. Porque Cristo vai buscar aqueles que tiverem adornado, estiverem se preparado com as suas lâmpadas acesas. Acesas. Lembre-se que a sua lâmpada tem que estar acesa. E cuidado, não saia, não saia, não saia, não saia do lugar onde Deus te colocou, não saia do lugar onde Deus te posicionou, não saia antes que Ele venha, porque pode ser que você levante e saia, e Ele vem, e você chegue, e Ele olhe para você e fala assim: eu não te conheço, eu não sei quem é você. E Ele vai fazer isso, porque está nas Escrituras. Ah, Senhor, no Teu nome eu expulsei, no Teu nome eu curei, no Teu nome eu fiz isso. E daí? Eu não te conheço. Mas, Senhor, no Teu nome foi muitas vidas que foram salvas. E daí? Suas lâmpadas estavam apagadas. Você estava fazendo por conta própria. Eu não estava naquela obra. Eu não estava ali. Então, tome cuidado. Tome cuidado, porque lá fora estão vendendo azeite. Azeite do Paraguai. Estão vendendo azeite importados. Cuidado, é falso.
Estão vendendo azeite errado. E a gente fala assim, vende, vende. Vende porque está escrito que elas foram comprar. Eu só não sei se elas compraram e acharam. Mas que elas foram, elas foram. E assim que elas saíram, o noivo chegou. Os noivos pegam as 5 com suas lâmpadas, entram para dentro com as suas noivas, tranca a porta. Poucos minutos depois, o noivo veio. O noivo veio, pegou, colocou para dentro. Poucos minutos depois, vem as outras 5. Eu não sei se elas compraram o azeite. Eu não sei se elas já tinham azeite, porque a Bíblia não me relata isso. A Bíblia só relata que elas foram comprar. E elas retornam. E quando elas retornam, a porta está fechada. E elas batem na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta, Senhor. Mas naquele momento, ele diz, eu não vos conheço. Eu não sei quem são vocês. Eu nunca vi vocês. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que há de vir o Filho de Deus. Como foi na época de Noé. Se dava em casamento, se casavam, faziam festas. Ninguém acreditou no que Noé falava. Ninguém acreditava no que Noé dizia. Ninguém. Mas como foi na época de Noé, assim também será na volta de Cristo. E quem falou isso foi ele mesmo. Do mesmo jeitinho que foi na época de Noé, vai ser na época de Cristo. Ainda continua se dando em casamento, ainda continua tendo festas, ainda continua um monte de gente aí, um monte de festa. Ninguém está nem aí para nada. Mas Jesus vai voltar. Ele vai voltar e Ele quer encontrar a tua igreja. Ele vai encontrar a tua igreja. E numa pergunta que eu fiz para o Senhor, foi isso. Porque se a gente ler uma passagem, é muito interessante que vocês leiam Mateus 24. Mateus 24 conta uma situação bem tensa, se você prestar atenção. E eu estava lendo Mateus e eu falei assim, porque sempre é duplo, é metade. Tem 2 no telhado, um vai, um fica, são 10 virgens, 5 vai, 5 fica. E eu fiquei assim, mas Senhor, por que é sempre a metade? Por que não tem uma quantidade de 100? 100 vai. Não, sempre tem a metade. É 2 no campo, 2 na cama, 2 no isso, 2 naquilo. E aí vem as 10 virgens, é 10 virgens. Sempre assim. A metade vai e a metade fica. E eu fui perguntar, mas Senhor, por quê? Senão daqui a pouco eu não vou querer dormir com o Mateus mais não. Eu vou mandar ele dormir na sala e eu na cozinha. Ou eu no quarto e aí cada um no cômodo. Porque vai estar 2 na cama, um vai e um fica. Eu não quero ficar. Eu acredito que ele também não queira. E aí eu fui perguntar, mas por que o Senhor quis dizer isso? E aí eu fui entender o porquê. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todos que dizem que aceitou, se arrependeu, está aqui, está ali servindo, vai entrar no reino do céu. E tem uma outra parte também, que só eu sirvo Cristo. Meu marido não serve a Cristo. Como é que ele vai comigo? Então eu vou e ele fica. E aí é essa parte, por isso que é dividido em metade. Eu espero que você não seja a metade que fica. Eu ouvi, eu acho que foi o Vader que falou na escola dominical, ou alguém que falou, não lembro, e falou assim, eu não quero ser a pessoa que dá a notícia do arrebatamento, eu quero ser a noticiária. Eu quero ser o motivo da notícia. Eu sou o motivo da notícia. Eu quero ser o motivo da notícia. Que você venha ser o motivo da notícia. Mas que você não venha ser assim, Jesus voltou. E seja você que esteja dando a reportagem. Seja você que ele esteja dizendo assim, o que aconteceu com a igreja? Você congregava aqui? Aí você fala assim, eu congregava. Aqui é a Despertar? E você que era membro daqui? E cadê o povo? Eles foram embora no arrebatamento. Eu não quero dar notícia. Eu não quero ser a entrevistada. Eu não quero. Então, se posicione para que
que você não venha ser entrevistado. Porque eles não vão perguntar para o mundo lá fora o que aconteceu. Eles vão perguntar para os daqui de dentro o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu o que que sumiu uma galera? Aconteceu o que porque eu não ouço mais o barulho da Despertai? Que você esteja nessa turma que está lá fora, lá longe, lá na glória, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Deus fiel, na Nova Jerusalém. aleluia, Jesus. Eu estava falando que o meu sonho sempre foi conhecer Israel e Jerusalém. Eu descobri que eu prefiro conhecer a Nova Jerusalém. Essa daqui da terra eu não quero. Não quero porque nela tem guerra. Nela tem fome, nela tem peste, nela tem coisas ruins. Então eu quero conhecer a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, a cidade que Cristo está preparando para nós. Mas para isso, eu e você precisa se posicionar e acender sua lâmpada. Manter ela acesa. Manter ela acesa. Porque Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. E se Ele procura, é porque Ele está procurando você. Então se deixa ser achado. Senhor, eis-me aqui, acha-me. Não precisa ficar procurando muito não. Eu já me encontro aqui, Senhor. Eis-me aqui. O Senhor está procurando um verdadeiro adorador. Então coloque em mim coração adorador. Ensina-me a ser verdadeiro adorador. Que o seu nome, Senhor, venha ser glorificado através da minha vida. Que o seu nome venha ser exaltado através de mim. E quando o Senhor olhar daí do céu, o Senhor me ache com as minhas lâmpadas acesas. Que o Senhor me ache na posição que o Senhor me colocou, aonde o Senhor me posicionou. Que o Senhor me ache, porque vale mais obedecer do que sacrificar. Muito mais vale a obediência do que o sacrifício. Uma obediência tardia, ela é desobediência. E eu te pergunto, mas como assim uma obediência tardia é desobediência? Se eu mandar a Sara fazer algo para mim e ela não fazer na hora que eu quero, e ela for lá e fazer depois, para mim já não vale mais. Já era. Mas ela obedeceu. Tardia é obediência tardia. E se é obediência tardia, Deus não se agrada. Deus se agrada. Mandou, vai. Mandou, faça. Mandou falar, fale. Mandou abraçar, abrace. Ah, Senhor, amanhã um abraço. Possa ser que não dê tempo. Então, obediência tardia é desobediência. Então, ou você vai e faz, ou é melhor que você já não faça logo. É igual aquele filho, ele conta uma parábola de 2 filhos. E ele, o pai chama o filho e fala assim: filho, vai ali para mim. Não lembro agora onde está a parábola, mas é em Mateus, em algum lugar de Mateus. E tá escrito que ele chama o filho e manda o filho ir. Aí o filho se posiciona: sim, pai, eu vou. Aí fala com o outro fala que não vai. Aí o que falou que não vai, vai. E o que falou que vai, não vai. É obediência tardia. Desencontrou. Resumindo, ninguém obedeceu. Quem falou que ia, não foi. E quem falou que não ia, foi. Então se posiciona. Se posiciona. Se Deus mandou ir, vá. Se Deus mandou ficar, fique. Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus mandou você ficar, fique. Mas se posicione com as suas lâmpadas acesas. Porque também não adianta você se posicionar se a sua lâmpada estiver apagada. Também não adianta se posicionar se a sua lâmpada estiver na reserva, porque o noivo pode tardar. Você pode achar que ele está vindo hoje porque você está enfermo, não está aguentando a enfermidade, e ele te leva nessa enfermidade. Possa ser que ele te cura e você não vai dessa vez. Possa ser que você está cheia de saúde e ele te leve. Porque muitas vezes a gente acha isso, né? Eu estou doente, eu vou morrer. E às vezes eu estou cheia de saúde e morro também. Eu não sei, eu só sei de uma coisa: eu já nasci com a data que eu ia nascer mesmo, e já tem uma data que eu vou morrer. Isso é fato. Já está escrito o meu destino. Eu tenho a data certinha no dia que eu nasci e o dia que eu vou morrer. Eu só não sei esse dia. Eu não sei como está o meu tempo. Eu não sei se ele está no meio, na metade, ou se está só naquela areinha que tem do bichinho do tempo.
Eu não sei como é que está. Eu não sei. Eu não vou falar isso não. Eu não sei como está o meu tempo. Eu não sei como está o meu tempo. E eu acredito que você também não sabe como está o seu tempo. Eu não sei se eu vou viver muito tempo ou se eu vou viver pouco tempo. Eu só sei de uma coisa: a minha lâmpada ela tem que estar acesa. Eu só sei de uma coisa: a minha lâmpada ela tem que estar acesa. E ela tem que ter azeite. Ela tem que ter azeite. Eu preciso me posicionar todos os dias. Ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Se consagre um pouco mais. Porque aí vem o noivo. Ore. Jejue. Consagre. Olhe para as suas vestes. Mas não esqueça de olhar para as suas lâmpadas. Porque muitas vezes nós olhamos para as vestes, mas esquecemos das lâmpadas. Não esquece da sua lâmpada. Porque além das minhas vestes tem que estar limpa, a minha lâmpada tem que estar acesa. Além das minhas vestes tem que estar adornada como uma noiva que se prepara para o seu noivo. A minha lâmpada também tem que estar acesa. Ele não vai buscar quem está com as suas lâmpadas apagadas. Ele não busca quem está com a lâmpada apagada. Ele só vai buscar quem está com as suas vestes limpas, mas com as suas lâmpadas acesas. Muitas obras, lâmpadas apagadas. Muitas coisas que eu faço na igreja. Senhor, eu sou regente. Senhor, eu sou dirigente. Senhor, eu sou pregador. Senhor, eu sou pastor. Mas a minha lâmpada está apagada. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu oro, os demônios são expulsos. Eu oro, as pessoas enfermas são curadas. Mas as minhas lâmpadas estão apagadas. Eu tenho que olhar tudo isso. Eu tenho que ter obra. Eu tenho que ter vestes. E eu tenho que ter lâmpadas acesas. Eu tenho que ter obra, porque eu tenho que ter obra. Eu tenho que cumprir o ID. Eu tenho que olhar as minhas vestes. E eu tenho que ter lâmpada acesa, com azeite na reserva. Tem que ter azeite na lâmpada e uma vasilha por reserva. Presta atenção, é lâmpada acesa com azeite dentro e uma reserva. Porque se por acaso o noivo tardar, eu tenho como abastecer a minha lâmpada. E como é que eu faço isso? Orando, jejuando, consagrando. Nos cultos, nas orações, nas missões de ruas, nos cultos nos lares, nos louvores, na escola dominical, me posicionando na presença do Senhor. Eis-me aqui. Estou disponível. Então envia-me a mim. Não adianta eu usar essa frase se eu não tiver azeite. Então se posiciona. Se posiciona. Porque é tempo de arrependimento. Se você fez algo e você acha que isso entristeceu o Pai, se você fez algo e você acha que isso entristeceu o Espírito Santo, é tempo de arrependimento. Se você fez algo e falou assim: Senhor, eu só tenho vindo na tua casa, eu só tenho vindo aqui, eu só tenho vindo, mas eu não tenho te adorado, eu não tenho me posicionado. Se posicione, que o noivo vem. Ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de buscar a presença do Pai, ainda é tempo de encher a sua botija, ainda é tempo de se posicionar. Obedeça, vá, cumpra o ID do Senhor, cumpra o querer do Senhor, porque ainda é tempo. Ninguém aqui foi chamado em vão. Você não foi chamado para sentar neste banco e só ficar sentado. Você foi chamado para cumprir o ID, porque isso é um mandamento. Ele não perguntou quem vai, ele falou: vai você. É ide por todo mundo. Ele não escolheu só as missionárias, não. Ele escolheu ele escolheu você. Salvação realmente era individual, mas eu tenho a obrigação de espalhar o nome do Senhor por aí. Eu tenho o dever de
de falar de Jesus para as pessoas. O Espírito Santo faz a convenção. Mas se eu não falar, quem é que vai falar? As pedras gritam. O Senhor vai precisar levantar pedra. Se pode eu e você. Ele vai precisar levantar pedras. Se Ele construiu você para fazer isso. Então vamos cumprir o ID do Senhor. O ID não é só sair do meu país. Muita gente quer ir para fora, mas vai para dentro de casa. Eu estou no meu trabalho, está tendo 2 pessoas trabalhando lá. E eu falei assim: Senhor, eu quero convidar essas pessoas para a igreja. Só que eu não quero trocar número de WhatsApp para não rolar intimidade. O que eu faço? Lembrei. Peguei o papel, uma caneta, escrevi o endereço da igreja, o nome da igreja, os dias de culto e entreguei. Tu és o meu convidado. E eles ficaram tão felizes com aquele bilhetinho. E eu disse assim: Jesus te ama, está te aguardando. Então sempre tem uma maneira de você falar de Cristo. Sempre tem uma maneira de você falar de Cristo. Deus não coloca ninguém em vão na sua vida se não for para você fazer algo por Ele. Deus não levanta ninguém e coloca na tua vida se Ele não tiver um propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Se Ele colocou você em minha vida, é porque algo Ele tem. Ou entre eu e você, de mim para você, ou é de você para mim, ou é de nós dois juntos aprendendo. Mas algo tem sempre para ser ensinado. Tudo que Deus faz tem um porquê e um para quê. Não é à toa. Então eu te digo: eis-me aqui. Enche minha vasilha de azeite, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu me posiciono na tua presença, Senhor, para fazer somente a tua vontade e o teu querer. E como eu iniciei falando, que o medo, ele é uma prisão involuntária, é você que se prende. Eu te peço, abra as portas. Abra essas portas do medo que tem te prendido e tem impedido de você fazer a vontade do Senhor, que tem impedido você de fazer o querer do Senhor. E saia e fala assim: Senhor, cumpra em mim os teus planos, cumpra em mim o teu querer. E assim eu quero, só para deixar mais registrado um pouquinho mais, Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que há de vir o Filho de Deus. Vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora, nem a data, nem o mês, nem o ano em que há de vir o Filho de Deus. É tempo de se arrepender, é tempo de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Como foi no tempo de Noé, também será na vida de Cristo. Eu escrevi, tá, gente? Eu só não abri. Mas está escrito, está aqui. Mas era para mim. Então tudo que eu escrevi, eu vou reler para mim de novo. Tudo que eu passei para a igreja foi aquilo que Cristo queria falar. Porque quando eu estava estudando, quando eu estava escrevendo, tem aqui um livro, o celular está tudo escrito. Eu falei assim: Senhor, eu vou me preparar, porque eu tenho que me preparar. Eu preciso estudar, eu preciso me preparar. Mas eu vou dizer assim: fica à vontade para mudar e falar aquilo que o Senhor desejar. Fique à vontade. Se for necessário, nem o caderno eu abro. Se for necessário, Senhor, nem o celular eu ligo. Mas eu quero que o Senhor fique à vontade, porque a tua casa precisa ouvir aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que eu desejo falar. Que a sua casa venha ouvir aquilo que o Senhor precisa falar para a tua casa, aquilo que eles estão necessitados em ouvir. Então, posso ser que ela assim: mas ela nem abriu. Eu não abri porque eu tinha feito uma oração. Eu acredito que o que foi escrito foi para mim e o que foi falado foi para nós. Amém? Então, tudo que eu escrevi é meu. E tudo que eu falei é para nós. Então eu quero louvar e agradecer a oportunidade de estar aqui. Que o Senhor venha nos abençoar a cada dia. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, estratégia. E que, acima de tudo, que Ele venha renovar as nossas forças, restaurar os nossos ânimos e nos dar vigor. Vigor para continuar, forças para prosseguir. Porque a caminhada não é fácil. Se eu disser que é fácil, é mentira. Ela é difícil.
mas pior foi para os discípulos do que para mim. Então vamos embora. E eu peço para a igreja que quem puder anotar, anote e dê uma lida em Mateus 24 e 25. Vai trazer para vocês uma vontade muito grande de orar um pouco mais, jejuar um pouco mais, se consagrar um pouco mais. Vai trazer uma vontade muito grande de encher e dar uma olhadinha na lâmpada e ver como é que ela tá, se ela tá piscando, se o ACD dela tá bom, se tá ruim, porque o noivo vem aí. Olhais, cuidados para que as suas lâmpadas não estejam apagadas. Faz uma análise, analise você mesmo, faça uma autoanálise de você e fala assim: Senhor, como me encontro diante de Ti? Uma coisa eu te peço, não me lance fora da Tua presença e nem retire de mim o Teu Espírito Santo, mas torna-me a alegria da salvação. Então que o Senhor venha abençoar cada um. Eu gostaria muito que o Mateus louvasse o hino, mas eu acredito que ele não ensaiou. Ele ensaiou? Eita glória! Então, que o Mateus, vou passar a oportunidade para ele. Em nome de Jesus, assim, eu agradeço a oportunidade de hoje. Eu estou aqui, mesmo você me abandonando, filho, estou a te ouvir. Suas amizades te afastou tanto de mim. Eu lembro que nas madrugadas você orava, dizendo: Pai, estou aqui. Eu lembro de quantas vezes a lágrima rolou. Filho, por favor, volte ao primeiro amor. Então volta a buscar como buscava, volta a orar como orava, volta a sorrir como sorria quando sentia minha presença todo dia. Volta a meditar na minha palavra, então deixa eu te usar como eu usava. Filho, eu quem falo contigo. Volta a ser meu íntimo amigo. Volta a ser como era antes. Volta a buscar a presença do Senhor para a tua vida. Volta até aquela comunhão que você tinha com Ele. Eu lembro de quantas vezes a lágrima rolou. Filho, por favor, volte ao primeiro amor. Então volta a buscar como buscava, volta a orar como orava, volta a sorrir como sorria quando sentia minha presença todo dia. Volta a meditar na minha palavra, então deixa eu te usar como eu usava. Filho, eu quem falo contigo. Volta a ser meu íntimo amigo. Então volta a orar, então volta a sorrir como sorria quando sentia minha presença todo dia. Oh, filho, volta. Filho, eu quem falo contigo. Volta a ser meu íntimo amigo. Então volta a buscar como buscava,
a orar. Volta do sentir a minha presença. Volta a meditar na minha palavra. Filho, deixa eu te usar, deixa eu te usar. Filho, eu quem falou contigo. Volta a ser meu íntimo.